Boa tarde a todos. Eu sou o professor doutor Marcos Santos e hoje eu vou mostrar uma ferramenta muito fácil de mexer, muito intuitiva e realiza os cálculos do método TOPSIS. Recentemente, eu participei de uma live no canal StatDados, do professor Tiago Marques, em que eu expliquei passo a passo como realizar todos os cálculos do método TOPSIS. Então, num primeiro momento, eu apresentei as fórmulas do método, como o método foi desenvolvido axiomaticamente. No segundo momento, eu peguei um exemplo bem didático e fiz todos os cálculos na mão. E, num terceiro momento, eu disponibilizei um link onde as pessoas que estavam assistindo a live poderiam acessar esse link, baixar um executável que os meus alunos desenvolveram. Nós desenvolvemos um programa em Python lá no mestrado em Sistemas de Computação do IME. Nós desenvolvemos um programa em Python, depois fizemos um executável que realiza todos os cálculos do método TOPSIS. E eu disponibilizei nessa live, eu disponibilizei esse programa para todo mundo. Inclusive, ele ainda está disponível lá, se vocês procurarem lá no canal StatDados, essa live sobre o método TOPSIS. Lá eu disponibilizei um link em que vocês podem baixar esse software, esse executável que realiza todos os cálculos do método TOPSIS. E, mais recentemente, eu tenho participado de outros projetos com o professor Tiago Marques, e então desenvolvemos um aplicativo online chamado App TOPSIS, em que vocês podem fazer todos os cálculos do método TOPSIS de maneira totalmente online, sem ter que baixar nada, sem ter que instalar nada no computador. É super prático, super intuitivo, e é para isso que eu estou fazendo essa videoaula, justamente para ensinar a mexer nesse novo aplicativo que estamos lançando. Então, vamos aí. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, o endereço do aplicativo é esse aqui. Eu vou deixar esse endereço aqui na descrição do vídeo, no YouTube. Então, é só clicar que automaticamente ele abre, né? Esse endereçozinho aí. Então, vamos lá. O que tem de interessante aqui? Então, está lá, né? Os desenvolvedores foi o professor Tiago Marques, da ENSE, e eu, que sou professor do IME, e estou concluindo o meu pós-doutorado no ITA. E esse sistema ele foi desenvolvido, o AppTopsys, foi desenvolvido lá no Instituto Militar de Engenharia, onde eu dou aula. Então, aqui tem alguns links de alguns vídeos interessantes. Esse primeiro aqui foi uma live que eu fiz no canal StatDados, sobre a teoria geral de sistemas. Esse outro aqui também foi uma live que eu fiz no canal StatDados, sobre tomada de decisão. Esse aqui eu explico passo a passo o método TOPSIS. Eu fiz todos os cálculos na mão, junto com quem estava assistindo. E esse quarto link aqui é sobre o método SAPEVO-M, que também foi desenvolvido dentro do meu grupo de pesquisa. Então, vamos lá. Então,
para utilizar esse software, como é que vocês devem proceder? Então, primeiro, ele fala aqui, qual é o nome do projeto? Então, a gente pode colocar aqui, vamos, por exemplo, escolher um aparelho de telefone celular. Então, eu vou colocar lá celular. Bom, smartphone. Né? Vou colocar aqui, smartphone. Ok. E aí ele pergunta, qual o número de alternativas do projeto? Então, tem lá, eu posso colocar 3, 4, quantas alternativas eu quiser. Então, vou colocar, sei lá, vou deixar 3. E aí vem a quantidade de critérios, onde também eu posso colocar quantos critérios eu quiser, 4, 5. Né? Então, eu vou deixar aqui 4 critérios, 3 alternativas e 4 critérios. E aí ele pergunta quais são as alternativas. Então, eu vou colocar as alternativas aqui, né? Então, vamos colocar aqui, iPhone. As alternativas devem ser cadastradas, separadas por vírgula e sem espaço. Então, eu digitei aqui iPhone, reparem que automaticamente já apareceu o iPhone aqui em alternativas. Né? Vou digitar a próxima, vamos colocar Samsung. Já apareceu Samsung aqui nas alternativas. Vírgula. Vou colocar a próxima, sei lá, Motorola. Motorola, tá lá. Então, vamos botar o Xiaomi, né, que está mais na moda agora. Eu não sei se é bem assim que se escreve, né? Xiaomi. Tá bom, vamos deixar assim, Xiaomi. Então, coloquei lá, reparem que apareceu lá, as alternativas apareceram aqui na nossa matriz de decisão. E aí, quais são os critérios? Aí eu vou ter que também definir aqui os critérios. Então, vou colocar lá custo, já apareceu aqui o custo, tem esses númerozinhos aqui, mas isso são números residuais, quando a gente preencher a matriz, eles vão desaparecer. Então, vou botar custo, vírgula, não dá espaço. Vamos colocar aí duração da bateria, em horas, bateria, vírgula, câmera, em megapixels, né? Câmera e, sei lá, prazo para entrega. Prazo. Vamos supor que eu tenho uma situação em que eu preciso receber esse aparelho rápido. Né? Então, está lá. Ó. Então, formou-se a matriz de decisão, onde temos as alternativas, iPhone, Samsung, Xiaomi, e prazo, câmera, bateria e custo. Então, está tudo indo bem. Agora, eu vou digitar o valor dos pesos. Esses pesos são o quê? São os pesos dos critérios, na ordem que nós colocamos aqui em cima. Então, se o critério foi custo, bateria, câmera e prazo, eu vou preencher aqui agora, vamos colocar aqui 0,5 para o custo, quer dizer que eu vou pegar 100% e vou distribuir entre os critérios. Então, vou botar 50% para o custo, vírgula, sem espaço. Agora vem a bateria. Vou colocar 30% para a bateria, quer dizer, já alcançamos 80%, sobra 20%. Vou colocar 0,1 para a câmera e 0,1 para o prazo. Então, reparem que eu fiz de tal maneira que o somatório dê 1, dê 100%. E aqui, esses decimais, eu coloquei separados por vírgula e sem espaço. Né? 50%, ao invés de colocar 0,5, o programa foi feito para colocar 0,5. Então, reparem, novamente, 50% eu vou colocar 0,5 ao invés de 0,5. Aí, vírgula, vem o próximo peso.
nós colocamos ponto justamente para poder separar os pesos por vírgula. Então, ficou 0,5, aí vírgula. O próximo peso, 0,3, aí vírgula. O próximo peso, 0,1, vírgula. E 0,1 acabou. Tá? Totalizou aí 1. Então, inserimos os pesos. Agora, nós vamos inserir os valores da matriz de decisão na sequência. Então, a primeira linha vai ser a linha do iPhone. Eu vou digitar os dados do iPhone, na sequência, os dados do Samsung e, na sequência, os dados do Xiaomi. E na ordem, né? Então, custo, bateria, câmera e prazo. Então, vou botar lá, custo, vamos botar aqui o iPhone, R$5.000, vírgula. Depois do custo vem o quê? Bateria, vamos colocar em horas. Dura 24 horas, vírgula. Câmera, vamos colocar em uma câmera, sei lá, vou chutar um valor, não faço a menor ideia de quantos megapixels tem a câmera do iPhone, mas vamos colocar aí, sei lá, 30 megapixels, vírgula. E depois prazo, vamos colocar aqui que eles entregam em 5 dias. Ok. Então, já preenchi os 4 dados referentes ao iPhone aqui na primeira linha. Ó. Vê que ele já preencheu, R$5.000, 24 horas com a bateria, 30 megapixels para a câmera e 5 dias para o prazo. Então, agora nós vamos inserir os dados do Samsung. Então, vamos colocar aqui, vírgula, sem espaço, o preço dele. Vamos colocar R$3.800, vírgula. Depois, bateria. Vamos colocar que ela dura um pouquinho mais. Vamos colocar 30 horas, vírgula. Depois, a câmera, né? Vamos colocar aí que ele tem uma câmera, sei lá, de 12 megapixels, vírgula. E, por último, o prazo. Em quantos dias eles entregam a encomenda? Vamos botar aqui 20 dias, vírgula. Então, ele já preencheu aqui a segunda linha referente ao Samsung, ó. 3.800, 30 horas de bateria, 12 megapixels de câmera e prazo 20 dias. Agora, vamos imputar os dados da terceira alternativa. Então, vamos colocar o preço do Xiaomi, vamos colocar aqui R$1.500. A bateria, vamos colocar aí uma bateria de 40 horas, vírgula. Uma câmera de 24 megapixels, vírgula. E vamos colocar que ele é o mais demorado. Vamos supor que ele leva 50 dias para chegar. 50. Pronto. Então, a matrizinha, ela já está completa aqui. Ó. Eu tenho os 4 critérios, custo, bateria, câmera e prazo, e as 3 alternativas, iPhone, Samsung e Xiaomi, e com todos os valores da matriz de decisão preenchidos. Bem, então, continuando aqui, o que eu tenho que dizer? Agora eu tenho que dizer para o sistema quais são os critérios monotônicos de custo e quais são os critérios monotônicos de benefício. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, o critério monotônico de benefício ou de lucro, quanto maior for o valor dentro daquele critério, melhor será a alternativa. Então, no caso da bateria, olhando aqui a nossa matriz de decisão, quanto maior for a duração da bateria, melhor será o telefone. Então, nesse caso, o telefone que tem 40 horas de bateria é o melhor telefone, porque quanto maior, melhor. A mesma coisa acontece para a câmera, quanto mais megapixel, melhor é a câmera. Então, é essa de 30. Agora, o critério monotônico de custo é o contrário. Quanto maior, pior. Então, o pior é o iPhone, que custa 5.000, é o mais caro de todos. E o prazo também, quanto maior, pior.
que no caso é o Xiaomi, que leva 50 dias. Então, nós temos que ter, de alguma maneira, informar isso para o programa. Ele não tem como adivinhar se o critério é monotônico de custo ou de benefício. Então, eu vou colocar lá, aqui embaixo, ó, digite o vetor de tipos de critério. Então, o custo, vou colocar lá, é monotônico de custo, vírgula. Depois vem o quê? A bateria, aí é quanto maior, melhor, é monotônico de benefício, vírgula. Depois eu vou colocar a câmera, que é monotônico de benefício, quanto maior, melhor, vírgula. E depois eu vou colocar o prazo, que é monotônico de custo, quanto maior, pior, monotônico de custo. Pronto. Então, preenchemos aqui todos os dados. Essa coluna aqui à esquerda são os dados que precisamos imputar no software para que ele possa rodar os resultados, né, do método TOPSIS. Então, tudo que tinha para colocar já foi colocado aqui. Agora, aqui, no meio da tela, né, nós podemos ver os resultados. Então, a matriz de entrada, né, de dados. Então, aqui nós temos a matriz de decisão, já está bonitinha, com tudo que a gente lançou. Depois vem a matriz de decisão normalizada, que é o segundo passo do método TOPSIS, né? Depois vem a matriz de decisão normalizada ponderada, onde eu vou pegar os pesos de cada critério e multiplicar pelos valores, né, pelos respectivos valores. Então, aqui eu tenho a normalizada. Como o custo tinha peso de 50%, então eu vou multiplicar toda a coluna do custo por 50%. Uma bateria tinha um peso de 30%, vai ser essa coluna toda multiplicada por 0,3. Então, reparem que é exatamente isso, né? O custo aqui está multiplicado por 0,5, aqui normalizado o custo por 0,5, a bateria por 0,3, a câmera por 0,1 e o prazo por 0,1, resultando na matriz de decisão normalizada. E aí, quais são os passos lá do TOPSIS? Aí eu tenho que definir quem é a solução ideal positiva e a solução ideal negativa. Se alguém tiver dúvida com relação a essa terminologia, é só assistir a live lá no canal Stat Dados, onde eu explico o que é solução ideal positiva e solução ideal negativa. Esse não é o escopo dessa videoaula. Dessa videoaula, eu pretendo tão somente explicar como se utilizar o app TOPSIS. Mas lá no outro vídeo, na outra live, eu explico passo a passo como calcular, como realizar todos os cálculos do TOPSIS. Então, aí eu tenho aqui, baseado na informação que eu dei, se o critério monotônico de custo ou de benefício, automaticamente ele já gerou um vetor A, o vetor do custo, da bateria, da câmera e do prazo, já gerou o vetor B, o vetor A menos, gerou o A mais. Quer dizer, qual é a melhor alternativa? A melhor alternativa é aquela que tem o menor custo, a maior bateria, a maior câmera e o menor prazo. Ele gerou também o vetor A menos, que aí a lógica se inverte. A solução ideal negativa é aquela que tiver o maior custo, a menor bateria, a menor câmera e o maior prazo. Então, ele gerou o vetor A menos, fez o cálculo das distâncias, distância A mais, ou seja, é a distância de cada alternativa até a solução ideal positiva. E depois ele calcula também a distância A menos, que é a distância de cada alternativa até a solução ideal negativa. Lá na aula, eu expliquei que estar próximo da solução ideal positiva, estar próximo de A+, não é sinônimo de dizer que está longe de A-.
a alternativa que estiver mais próxima do A+, não necessariamente é a que está mais longe de A-. Nós vimos isso na aula, né? Não necessariamente aquela que está de A+, será que estará mais longe de A-. Então, por isso, temos que calcular o que lá nós chamamos de epsilon, ou de RS, que é um valor relativo, né? Um valor que conjuga essas duas distâncias. Então, gerando aqui o ranking final, o primeiro colocado fica o Xiaomi, com uma cardinalidade de 0,77. Já era de se esperar que ele ficasse em primeiro lugar, por quê? Já era de se esperar porque ele era muito barato e o custo tinha um peso muito alto, tinha um peso de 50%. Então, eu já coloquei para ele ganhar de propósito, porque se ele não ganhasse, nós já veríamos de cara que haveria alguma coisa errada no software. Então, eu já coloquei de propósito ele muito barato e o custo, um peso muito alto, para que ele ganhasse mesmo ele perdendo nos outros critérios. A entrega dele é enorme, leva 50 dias. Só que nós colocamos um peso de 0,1 para o prazo. Então, não foi o suficiente para fazer ele perder. O segundo lugar fica com o Samsung e o último lugar com o iPhone. O que fez o iPhone ficar em último lugar? Foi o custo dele, que é muito alto. Ele custa R$5.000 e eu atribuí um peso de 50% para o critério custo. Então, meus amigos, então é isso. O Tiago e eu criamos essa ferramenta super prática, online, que realiza os cálculos do método TOPSIS, que é um método multicritério consagrado já tanto na academia quanto no mercado, e com isso eu espero que nós tenhamos dado a nossa contribuição. Eu deixarei o link do software disponível aqui na descrição do vídeo, então vocês podem acessar à vontade e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Deixarei também o meu e-mail para contato. Obrigado.